gente! Bem-vindos ao canal da Debinha! E hoje, para falar de um assunto muito sério. Pois é, gente, desde que essa pandemia começou, um sonho da vacina brotou nos nossos corações. E agora que ela se tornou uma realidade, surge a esperança de que com ela possamos poupar muitas e muitas vidas e finalmente voltar para a nossa rotina normal. Mas, com a chegada da vacina também chegaram muitas polêmicas. O que você talvez não saiba é que esse movimento contra vacinas não é de agora. O movimento anti-vacinas começou há um tempo já. E além de ser muito perigoso, ele é um retrocesso para a humanidade, já que pretende convencer as pessoas a deixarem de se vacinar. Olha como isso é perigoso. E para falar sobre isso, eu vou falar com você sobre 3 vacinas que mudaram o mundo e o Brasil também. Claro que todas são muito importantes. Eu escolhi 3 como exemplo, mas se vocês quiserem, depois podemos falar sobre outras. Bom, então, antes de a gente começar, já deixa o seu like, porque ajuda muito o nosso vídeo chegar a mais pessoas e com isso mais pessoas também se informarem. Afinal, informação boa e confiável sempre é bom em um mundo com tanta fake news e tanta desinformação, não é verdade? Também queria pedir para você escrever aí nos comentários, escreve aí, se a sua carteira de vacinação está em dia. E aí, já tomou as suas vacinas? Antes da gente tomar a de Covid, tem que saber se todas estão em dia, né? Não é só essa que é importante, todas são. Então, gente, vamos para o assunto? As 3 vacinas que mudaram o Brasil. Então, gente, eu gostaria de sugerir para vocês o vídeo do cemitério dos escravos aqui do canal, que está chegando a 2.000 visualizações. É um vídeo muito interessante, uma história muito legal e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Vou deixar no finalzinho do vídeo um lembrete para você assistir logo depois desse, tá bom? Bom, outra informação importante é que eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link de alguns sites que serviram de fonte de pesquisa para este vídeo. Afinal, neste vídeo, como é bem curtinho, a gente teve que resumir as informações para o vídeo ficar mais dinâmico, então as informações completas estarão nesses links que eu vou deixar aqui para vocês e são links confiáveis. A gente tem que sempre buscar informação boa e confiável em um tempo como este, não é verdade? Então vamos lá para a primeira vacina. A primeira vacina que vamos falar é a primeira vacina mesmo, a primeira que surgiu, que é a vacina contra a varíola. Você já ouviu falar de varíola? Pois é, se essa vacina não existisse, com certeza você saberia. Bom, essa vacina surgiu no século XVIII, há muito tempo atrás, e foi através dos estudos de um médico inglês chamado Edward Jenner. Não foi por acaso, gente, ele já vinha estudando a varíola há mais de 20 anos. E aproveitando que falamos de Jenner, quero mandar um grande abraço para o meu professor Jenner, que é um professor de física fantástico e sempre acompanha os vídeos aqui do canal. Beijão, Jenner! Bom, voltando para o Jenner original, né, que é o Jenner da vacina, este médico estava lá investigando a varíola, não tinha um tratamento muito bom, era uma doença que matava cerca de 400.000 pessoas por ano. Matava muito. Além dela ter um forte poder de disseminação, ela tinha uma taxa de letalidade muito grande. Então, era uma doença muito preocupante. O que esse Jenner percebeu? Ele percebeu que as pessoas que lidavam no campo com os animais, com as vacas, elas se contaminavam com a doença que pegavam desses animais, que se chamava cowpox. Essa doença tinha sintomas muito semelhantes ao da varíola humana. E essa pessoa tinha esses sintomas, se curava bem rápido e não se contaminava com a varíola humana. Então as pessoas, elas se contaminavam com essa doença de origem animal, tinham sintomas muito semelhantes ao da varíola humana, se recuperavam rápido e elas não se contaminavam com essa varíola humana que era tão letal. Então, o que ele pensou? Quem sabe o corpo se contamina com essa doença muito semelhante e aprende a lidar e a se defender e por isso não se contamina com a varíola. Foi assim que ele teve a brilhante ideia de testar a sua teoria.
Claro que hoje em dia os métodos são completamente diferentes. Temos que lembrar que foi século XVIII, né, gente? Hoje em dia isso não seria aceitável, mas naquela época o que foi feito foi o seguinte: o Jenner pegou o pus de uma lesão, né? Porque a varíola ela dá lesões no corpo todo e muito pus, é uma doença muito terrível, né? Então ele pegou o pus da lesão de uma ordenhadora de vacas, se chamava Sarah Nilmas, e ele passou esse pus para um garoto que se chamava James Phillips. O James se contaminou com a varíola animal, que chamava cowpox, ficou com sintomas, ficou 10 dias doente e se recuperou. Após essa recuperação, o médico pegou o pus de alguém com varíola mesmo e contaminou o jovem James. Mas ele não se contaminou, ele não teve nenhum sintoma, ele ficou muito bem. Então ele viu que a sua teoria estava certa e publicou um livro contando seus estudos. E claro que as pessoas o desacreditaram. Mas ele não desistiu. Ele continuou testando sua teoria em outras pessoas, inclusive no próprio filho. Como a epidemia era muito grave e acometia principalmente as pessoas que trabalhavam em navios, porque elas ficavam próximas e a contaminação era muito rápida, né? A Marinha Britânica resolveu dar créditos a ele e em 1800 começou a vacinação em Londres. Em 1804, o surto de varíola também havia chegado ao Brasil através dos portos e o Marquês de Barbacena trouxe então a vacina e iniciou-se a vacinação contra a varíola aqui no Brasil também. Então, gente, sabemos que foi uma vacina muito importante para o mundo e também para o nosso país. Vamos então para a segunda vacina? Bom, a segunda vacina que vamos falar hoje é a vacina contra a peste. Você já ouviu falar sobre a peste? Bom, ela causou a morte de 75 a 200 milhões de pessoas somente na Europa e na Ásia. Imagina, gente, quantas pessoas. Esse número não é certo porque, primeiro, né, para fazer esse controle era muito difícil. Hoje em dia já é difícil, né? Já existem contestações sobre números, imagina naquela época. E também porque muitas pessoas escondiam os números de mortos, camuflavam, vocês vão saber mais pra frente o motivo disso. Bom, em 1899, o médico santista Guilherme Álvaro constatou que a doença havia chegado no Brasil através dos portos, principalmente o Porto de Santos. O Brasil, ele se comunicava economicamente com o mundo através dos portos. E um dos maiores parceiros comerciais do Brasil na época era Lisboa. E Lisboa estava tendo uma grande epidemia de peste. Foi por isso que chegou tão fácil no Brasil. E o que esse médico ele sugeriu? Fazer uma quarentena, que funcionaria da seguinte maneira. O navio chegaria ao porto e ficaria 40 dias ancorado e ninguém poderia descer. Se nenhuma das pessoas a bordo ficasse doente, era sinal que o navio estava seguro e poderia adentrar o país. É claro que os empresários não gostaram da ideia e fizeram o que fazem muitas pessoas até hoje. Desacreditaram a doença, falaram que a doença não existia, camuflaram números, escondiam corpos. Muitas pessoas que morriam na travessia eram jogadas ao mar e ninguém tinha notícia mais dessa pessoa. Então, eles fizeram de tudo para esconder que esses casos aconteciam, mas estava uma situação tão terrível que o governo chamou uma pessoa mais experiente, que era o Vital Brasil. Vital Brasil já vinha desenvolvendo um trabalho em combate a endemias e epidemias em todo o território nacional, então ele foi para Santos. E como ele constatou que era realmente a peste? Quando ele viu ratos mortos próximo ao local em que corpos com sinais da doença eram encontrados. Então ele constatou que realmente era a peste. Começou então o martírio de trazer a vacina da Europa para cá. Porque o Instituto Pasteur, em Paris, desculpe se não é assim que pronuncia, gente, não falo francês, mas ele era o único produtor desse soro antipestoso. Só que como acontece hoje em dia, a doença não estava somente no Brasil, ela estava no mundo inteiro, principalmente na Europa e na Ásia. E esse instituto não conseguia fornecer para todo mundo que precisava.
Ele não tinha estoque suficiente nem para a Europa e para a Ásia, que dirá trazer para o Brasil, enfim, nosso continente. Mas eles disseram o seguinte, olha que interessante. Eles disseram, não tem necessidade da gente enviar vacina para vocês, porque vocês têm aí um homem que é totalmente capaz de produzir a vacina em território nacional. Este homem era Oswaldo Cruz, que havia estudado lá durante 3 anos e trabalhado com eles, então ele conhecia bem todo o procedimento e ele tinha condições mais do que hábeis para fazer a vacina e produzir e desenvolver esse projeto de vacinação dentro do país. Então ele e Vital Brasil foram os responsáveis pelos primeiros laboratórios responsáveis por isso no Brasil, que foi o Butantan, liderado pelo Vital Brasil, e o Instituto Oswaldo Cruz, comandado pelo próprio. Então, gente, além de comandar essa vacinação em massa, eles estabeleceram protocolos e medidas sanitárias que foram fundamentais para controlar e finalmente acabar com a doença no país. Porque até então, nesse momento, já tinha se espalhado por todo o Brasil, não estava só em São Paulo mais. Então, gente, se vocês quiserem conhecer mais sobre a história desses dois brasileiros sensacionais e conhecer mais como foi fundado, né, o Instituto Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, que está tão em evidência agora, eu posso trazer um vídeo para vocês contando essa história. Escreve nos comentários se você tem interesse, dá um curtir aí que eu vou saber que vocês gostaram do assunto, tá bom? E chegamos então na terceira vacina. Mas antes de falar dela, tenho que contar para vocês a história de um médico americano chamado Maurice Hillman. Acho que é assim que fala o nome dele. Bom, esse maravilhoso cientista médico criou cerca de 40 vacinas para humanos e animais. E uma das primeiras vacinas que ele criou foi muito interessante o processo. Por quê? A filha dele apresentou sintomas de cachumba. E cachumba era uma doença que tinha consequências muito mais graves do que hoje em dia. As pessoas que sobreviviam à cachumba sempre tinham alguma sequela grave, um dano cerebral, surdez, então era uma doença muito preocupante. Quando ele viu que a sua própria filha estava contaminada com essa doença, ele coletou amostras e resolveu estudar a cachumba. E como ele trabalhava na indústria farmacêutica, ele tinha acesso a meios que facilitaram esse processo. Então, além de desenvolver a vacina contra a cachumba, ele desenvolveu vacinas para outras doenças e combinou a vacina para 3 doenças que causavam muita mortalidade infantil, que era o sarampo, a rubéola e a cachumba, que se tornou a tríplice viral que a gente toma, graças a Deus. Mas nem sempre foi assim, gente. Nos anos 60, o sarampo era uma grave epidemia no Brasil. Era a principal causa de mortalidade infantil no país. E isso é muito grave, gente, porque ele acometia crianças geralmente menores de 3 anos. E era tão triste esse cenário que a minha mãe mesmo perdeu alguns irmãos bem pequenininhos para essa doença tão triste. Então, até mesmo quando eu era criança, era muito comum nós ouvirmos casos de crianças que tinham sarampo e tinham que se afastar da escola, ficar 1 semana, 10 dias longe da escola, justamente para não se contaminar. E muitas pessoas da minha idade têm as marquinhas do sarampo ainda no corpo. Mas nos anos 60, isso era muito mais grave, porque a vacinação ainda não tinha chegado no Brasil. A vacinação começou no Brasil em 73, mas ela não vinha para a grande massa. Ela era uma vacinação mais localizada, entendeu? Vacinava um grupo aqui, tal estado vacinava outro grupo. Em 86, surgiu uma grande epidemia, a maior epidemia da década de 80. E foram notificados 129.942 casos de sarampo. Então começaram a surgir campanhas de vacinação maiores no estado de São Paulo e no Paraná, que foram estados que sofreram bastante com o sarampo. Mas como não alcançou todo o território nacional, as epidemias continuaram acontecendo. Então o Brasil percebeu que era necessário fazer a extinção total da doença no Brasil e isso se tornou uma prioridade do governo.
e eles começaram a implementar um plano de saúde. Em 92, o Plano Nacional de Eliminação do Sarampo foi implementado e a vacinação em massa era a principal arma contra essa doença. Com isso, gente, o Brasil finalmente conseguiu conter o sarampo. E, pra vocês terem uma ideia da proporção, em 78, a taxa de mortalidade dessa doença era de 5,4. Em 95, já era de 0,1. Então, olha o quanto que caiu. Há 2 anos atrás, que foi quando a gente pesquisou, só foram confirmados 21 casos de sarampo em 6 estados. E esses casos, eles foram, em sua grande maioria, casos importados de pessoas que vieram de outros países que não fazem essa vacinação em massa, adultos que não se vacinaram na infância e casos bem esporádicos, bem isolados mesmo, geralmente pessoas que não haviam se vacinado de uma forma ou de outra. Hoje em dia, esses casos ainda ocorrem de uma forma isolada, como eu falei nesses moldes que eu falei, mas não temos mais uma mortalidade infantil de sarampo e isso é maravilhoso. E com tudo isso, com esses 3 exemplos que nós vimos, nós podemos constatar que medidas sanitárias são sim fundamentais na contenção de qualquer pandemia. Nós vimos que o Brasil é um país capaz de produzir as vacinas, como várias são produzidas por esses institutos até hoje. Nós vimos também que enquanto não houver a vacinação em massa, nós não estaremos seguros e que a vacina sim salva vidas e muda a história. Nós, quando chegarmos nesse ponto de termos a vacinação em massa, estaremos vendo a nossa história sendo mudada, né? Teremos nossa rotina de volta, teremos os nossos reencontros de volta de uma maneira muito mais segura e afastaremos esse medo, né? Por nós e por nossos familiares. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Emília, eu sou biomédica pós-graduada em hematologia e banco de sangue e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a importância da vacinação. A Débora já falou aí para vocês, né, como que ocorreu ao longo da história, né, como que foi. E eu venho aqui só para reforçar mesmo, para falar para vocês que é muito importante que vocês se vacinem. Nós tivemos aí ao longo da história, né, vários casos, vários surtos de cachumba, sarampo, poliomielite, que só puderam ser controlados com a vacinação. Então é muito importante que você se vacine, por quê? Porque a vacina confere imunidade. Então depois que você se vacina, mesmo que se você, por um acaso, venha contrair a doença, você vai contrair de uma forma bem mais branda e não vai te causar tantos transtornos como se você não tivesse se vacinado. Nós estamos aí atualmente, né, enfrentando esse novo coronavírus. Eu já me vacinei e espero que você também possa se vacinar, que você se conscientize, né, que essa vacina é muito importante, não só para você, mas para o coletivo. Então, quando todo mundo se vacinar, né, vamos viver uma situação bem mais favorável, né, do que atualmente. Então, é muito importante, reforçando mais uma vez, que você se vacine. E também continue, né, tomando todas as medidas de precaução necessárias, como o uso de máscara, o uso de álcool em gel. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer, né, a oportunidade da Débora por estar falando aqui um pouquinho para vocês. Um abraço e até mais. Então, gente, quando chegar a sua vez, se vacine. Não caia em fake news. Estude, procure informações em fontes seguras. Né? Gostaria de compartilhar com vocês essa alegria grande que foi a minha avó ter recebido a primeira dose da vacina. Então, assim, estamos muito felizes mesmo por ela. E esperamos logo que ela receba a segunda dose, né? Já tá marcadinho lá no calendário. E nós vamos vencer, gente. Nós já vencemos outras epidemias em tempos muito mais difíceis. Nós vencemos a epidemia de febre amarela, de gripe espanhola, de varíola, de peste. Se você quiser saber também mais sobre como foi essas epidemias, como foi descoberto, como foi que os protocolos que foram feitos, as histórias por trás disso, a gente pode fazer um vídeo também. Escreve aqui no comentário se é seu interesse, tá bom? Então, gostaria de agradecer se você assistiu esse vídeo até aqui, pedir, por favor, para você se inscrever no canal, porque é muito importante
para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos interessantes e relevantes, com coisas curiosas, com coisas divertidas e com coisas sérias também. Gostaria também de convidar vocês a conhecer o meu Instagram, que está aqui embaixo, Débora Lúcia, canal da Debinha, e também o Débora.tempo de aprender, que tem muita coisa legal lá também. E não esquece de curtir, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar dessas informações. Um beijo grande e até o próximo vídeo.